Zé, eu concordo com a sua premissa, acho que maior parte, quase que consensual, de que o primeiro cenário seja o mais possível, pelo menos o mais provável. Eu acho que também existe a questão até da própria interferência da China, da Índia, do panorama internacional, de um modo geral, no sentido de que isso não saia dessa região, tá? A não ser que as coisas saiam de controle. Mas eu quero propor uma inflexão, porque muita gente está colocando aqui, já colocou em outras lives, que esse conflito não começou no dia 24 de fevereiro, que esse conflito começou anteriormente. Ele começou em 2014 para alguns, para outros ele começa em 1991, no final da União Soviética. Eu tenho a seguinte visão. Eu vejo que, na realidade, havia uma disputa muito grande na Ucrânia. Você já tem uma disputa regional ali que as eleições denotam. Você tem uma parte da Ucrânia que tem uma tradição mais próxima, do ponto de vista étnico, de costumes, à Rússia, e uma outra parte da Ucrânia que faz uma certa, eu diria, tem uma certa proximidade cultural com a Europa. Tá? Então você tem, está muito claro nos processos eleitorais da Ucrânia. Alguns dizem, começou em 2014 com o Maidan e com o que se sucede ali na região do Donbass. Outros dizem, não, isso começou em 91 com a dissolução da União Soviética e a disputa pela Ucrânia. Agora, tem gente que diz que isso começa muito antes, inclusive no próprio período soviético, que já haveria ambição no pós-guerra dos Estados Unidos em promover processo de secessão dentro da Rússia. Então, eu acho que essa é uma discussão muito rica para que nós possamos entender as raízes do conflito sob o ponto de vista da sua evitabilidade ou não. Porque eu acho que se houvesse a composição lá que o comandante da Marinha da Alemanha propôs na Índia, antes de 24 de fevereiro, se ouvissem também as preocupações do Putin, nós não teríamos chegado onde chegamos. Aliás, processo de paz, e aí voltando para uma consideração que o Zé fez, né, da letra morta ali na resolução, processo de paz, resolução que vise o final de um conflito, principalmente entre potências nucleares, tem que ouvir os dois lados, tem que dar garantias mínimas aos dois lados. Mas aí, começando pelo comandante, historicamente, o comandante faz um estudo muito bacana da história, da gênese desse conflito. Comandante, esse conflito começou depois do final da Segunda Guerra, quando havia a perspectiva da Rússia ou da União Soviética fazer negócio, e fez negócio com a Alemanha, é bom que se frise, as pessoas não sabem, mas os primeiros negócios de gás foram feitos ainda no período soviético, da União Soviética com a Alemanha. Então, ele começa no pós-Segunda Guerra, ele começa com a dissolução da União Soviética, ele começa em 2014 ou ele começa no último dia 24 de fevereiro? Rogério, acho que o imbróglio todo do Ocidente com a Rússia começa muito antes disso. Né? Quando Napoleão invade a Rússia em 1812, reza a lenda que o general Mikhail Kutuzov, que foi o homem que efetivamente acabou com Napoleão. Tá? Quando Wellington enfrenta o Napoleão e Waterloo, o exército francês já era uma sombra do que foi a Grande Armênia na Rússia. Mas há quem diga que o Kutuzov, ele deixou escapar uma parte do exército Napoleão porque ele queria dar trabalho para os britânicos. Há quem diga isso. Então, eu acho que o problema é antigo. Depois a gente tem também a situação do Great Game, né, entre britânicos e russos no Afeganistão, naquela região norte da Índia ali. Ou seja, os britânicos, principalmente, sempre enfrentaram, sempre tentaram aí, deixar a Rússia numa situação fragilizada ou mesmo dividir o Império Russo. Eu coloco as coisas dessa forma. Agora, a gente olha essa nova elite, essa elite americana principalmente, vamos pegar uma declaração do falecido senador John McCain. McCain foi o homem que disse aquela frase infame, né? A Rússia é um grande posto de gasolina disfarçado de país. Então, olha a visão que eles têm da Rússia. O John McCain que falou isso, foi candidato a presidente da República, derrotado pelo Barack Obama. E aí a gente pega, se vocês procurarem no YouTube, vocês vão achar, é só dar uma busca lá no Google, vocês vão achar. A visita de quase todas as autoridades americanas nos últimos 20 anos à Ucrânia, né? O general Petreus não saía de lá, o próprio falecido McCain, Vitória Nuland, não preciso nem dizer, a família Biden, enfim, todos eles visitavam Kiev. Por quê? Porque é negócio. Então, a Ucrânia, na verdade, essa turma vê como um grande balcão de negócios.
É um fato. Eles não enxergam, eles não estão muito preocupados com quantos ucranianos vão morrer, eles não estão preocupados com isso, não. Eles enxergam isso como negócio. Mas eu penso, só para responder a tua pergunta, e dar oportunidade, né, para os nossos amigos na live aqui falarem. Eu acho que a tentativa de desestabilizar ou de acabar com a Rússia é antiga, é coisa que já vem aí do século XIX. Agora, é irônico, né? Eu acho muito irônico, porque você começa a Primeira Guerra Mundial, você tinha o Império Britânico, você tinha os alemães, você tinha o Império Austro-Húngaro, você tinha o Império Turco, a França tinha suas colônias, disso tudo só sobrou a Rússia, que não deixa de ser aí, né? Não deixa de ter uma configuração bastante parecida aí com aquela que ela tinha no século XIX. As outras potências todas perderam seus anéis aí.